o je ne sais quoi das mulheres mais admiradas da história e como você pode ter também o seu. Você já parou para se perguntar por que algumas mulheres simplesmente encantam o mundo sem parecer que está fazendo esforço? É como que todos os holofotes vão para ela, não importa quem esteja do lado. Bem, eu já. Por isso eu comecei a estudar o porquê desse encantamento por elas. E, claro, como que eu poderia talvez chegar um pouquinho mais perto disso, né? Há algo que não se explica totalmente, uma aura de sofisticação, de mistério, de leveza, não sei, mas faz com que pareça tudo tão natural e cativante. E esse é o famoso je ne sais quoi, aquela qualidade indescritível que torna Kate Middleton, Lady Di, Grace Kelly, Audrey, Jack verdadeiras inspirações até hoje. A boa notícia é que isso não é um dom exclusivo da realeza ou de estrelas de cinema, né? Essa característica, ela pode sim ser desenvolvida com o nosso dia a dia. E hoje eu quero te mostrar os principais pontos que essas mulheres têm em comum e que você, assim como eu, pode incorporá-los para a vida e zelar mais magnetismo. Eu trouxe alguns exemplos dessas mulheres incríveis, mas eu tenho certeza que você pensou em alguém que pode ter alguma dessas características. A primeira, harmonia visual e beleza que acalma. Essas mulheres, elas entendiam que a verdadeira beleza está no equilíbrio e na harmonia. As suas roupas, acessórios, as cores, até os gestos trazem uma certa paz no olhar, né? Nada é muito exagerado, nada é fora de sintonia. Tudo que elas usam fazem parte do que elas são. Não a vemos como um personagem, sabe? E que uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora tá fazendo outra. Veja até os personagens da Audrey, da Grace, que fazia tudo alinhado dentro do seu estilo pessoal, por mais que era um personagem. E para mim, essa harmonia do estilo de vida para que elas viviam sempre estavam muito alinhado. 2. A postura e a elegância natural. Uma das primeiras coisas que notamos dessas mulheres é, obviamente, a forma como elas se movimentam. Sempre com leveza, sem pressa. A Grace Kelly, por exemplo, você vê nos filmes, ela parece flutuar quando ela tá andando, né? Já a Kate Middleton, ela tem uma postura impecável, sem transmitir força, confiança, mas serenidade. Eu sei que a Grace, ela era bailarina, a própria Lady Di, mas o segredo talvez esteja na postura ereta, nos movimentos, e esses pequenos ajustes, como andar com delicadeza, manter a coluna reta, já fazem uma certa diferença. Não é fácil, eu sei, porque eu me cobro isso o tempo todo. É um trabalho que eu faço em mim há anos e eu vou sempre continuar. 3. A descrição como um verdadeiro luxo. O mistério sempre fez parte do charme dessas mulheres. Vocês já repararam? A Audrey Hepburn era muito reservada sobre a sua vida pessoal. A Jack Kennedy, por exemplo, também dominava essa arte. Ela nunca falava demais e ela sempre deixava um ar de curiosidade. Até no filme que a Natalie Portman fez, mostra ela dando entrevista de forma muito discreta e reservada, com medo do que iria sair. Então, em tempos de superexposição, eu acho que cultivar a descrição de uma forma de se destacar é válido. O je ne sais quoi não está naquilo que se revela de imediato, pelo contrário. Então, ter um certo mistério sobre o que você faz com as pessoas que queiram saber demais, né, é importante. É dosar mesmo entre mostrar o que se deve e guardar para deixar aquele gostinho de quero mais. Porque assim, todas conseguiam o foco para elas. Porque todo mundo queria um pouquinho mais, porque não tinha muita informação ali. E as pessoas querem mais daquilo. Então, eu creio que o mistério faz parte desse segredo. 4. O respeito ao ambiente e às ocasiões. Saber se vestir de forma adequada para cada ambiente é um traço muito comum entre todas essas mulheres. Elas entendiam que também a elegância está no respeito ao local e às pessoas ao redor. Então, escolher roupas apropriadas para cada ocasião demonstra sofisticação e inteligência emocional. E social também, é claro. Me lembro também de uma situação que a Kate Middleton e o príncipe William, né? Quando eles foram para uma viagem no Caribe, a Kate, ela usou um vestido cheio de elástico, assim, e era uma visita durante algumas tribos indígenas, se eu não me engano. Eu sei que foi para marcar o ano do jubileu de platina da rainha.
E ela usou esse vestido que, obviamente, não pertence ao estilo elegante, porque ele tá cheio de plástico, obviamente, porque é elástico. Mas ele não pertencia ali ao estilo e eu lembro que foi um alvoroço na internet sobre isso. Só que, gente, imagina se essa mulher, ela chega naquele local de roupa social, roupa formal, ela não vai ter, né, a proximidade com aquelas pessoas que ela queria. Uma outra pessoa que fazia isso assim, com excelência era a Lady Di. Ela usava roupas esportivas, calça jeans, de forma social, mas quando ela estava em trabalho com a coroa, ela sempre usava as roupas cumprindo o protocolo de vestimenta. E aí rolava até aquela questão, a Lady Di, ela tem a vestimenta elegante, ela tem a vestimenta esportiva, né? Porque ela sabia dosar isso de uma maneira muito certeira. 5. A feminilidade e a delicadeza. A Lady Di, a Grace Kelly, Audrey Hepburn, por exemplo, acho que na verdade todas essas que eu mencionei aqui, elas são exemplo perfeito de como a gentileza pode ser sim poderosa. Além de serem ícones de estilo, elas eram extremamente atenciosas. Elas tinham uma forma doce e elegante de se expressar. Isso não significa ser ingênua ou frágil, mas sim saber dosar e saber que a feminilidade tem um poder genuíno, assim como um belo sorriso, olhar atento em uma conversa, palavra gentil, pequenos gestos como agradecer com sinceridade, olhar nos olhos das pessoas conforme você está conversando, manter o tom de voz adequado para aquele local, seja numa festa com volume alto ou num momento mais formal, com volume mais baixo. Então, essa adequação também faz muito parte. 6. A conexão com o público. Acessível, mas com autoridade. Elas têm o dom, ou tinham, o dom de se conectar com as pessoas sem perder a postura. A Lady Di, ela era adorada, ovacionada por sua proximidade e a sua humanidade. Mas ela nunca deixava de ser uma princesa. Kate Middleton, por exemplo, ela sorri e interage, mas sempre com muita classe e compostura. Essa combinação de acessibilidade e respeito cria um magnetismo irresistível. Uma boa oratória, uma dicção impecável também fazem parte desse charme. 7. A excelência em tudo o que faziam. Se você ler alguma das biografias, eu tenho algumas biografias, essas são só algumas que estão fácil aqui, mas se você ler a biografia de qualquer uma delas, você vai perceber o quanto elas eram impecáveis, até perfeccionistas com o seu trabalho. Audrey, por exemplo, era uma atriz brilhante. E Grace Kelly também, né? Ela entregava performances impecáveis. A Lady Di revolucionou a forma como uma princesa se conectava com o mundo. Todas eram corajosas, confiantes, principalmente na sua própria intuição. E elas traziam certos pitacos do seu trabalho e todas as ouviam. Por quê? Porque elas sempre tinham excelentes resultados, é inquestionável. Então, elas se dedicavam ao máximo em busca de ser muito boas. Então, essa busca pela excelência, ela transparece e inspira, porque não é fácil chegar nesse ponto. O poder de uma assinatura de estilo. O clássico, atemporal e sempre sofisticado. Nenhuma dessas mulheres seguiu muitas tendências passageiras. Elas criaram um estilo próprio e icônico, que dá para ser usado até hoje, que elas usaram anos atrás. Roupas bem cortadas, tecidos de qualidade, acessórios específicos, mas muito marcantes. Esse tipo de estilo não envelhece e eterniza, principalmente nas mulheres que admiram isso. Por fim, gente, eu acredito que a mulher que sabe trabalhar da sua feminilidade tá muito além, sabe? Elas sabem serem mulheres e se aproveitar disso de uma forma boa, é claro. É claro que cada uma é cada uma. Sua aura, sua energia. Se você vibra coisas boas, óbvio que elas tinham facilidades de estarem sempre belas, com as melhores roupas, vestindo as melhores marcas. Mas, no fundo, o que torna essas mulheres inesquecíveis não é um segredo tão inacessível assim. É um conjunto de pequenas atitudes diárias e consistentes que qualquer mulher pode sim mudar na sua vida e adotar. Postura, uma certa descrição, delicadeza, autenticidade, um estilo talvez atemporal, são elementos que construíram essas mulheres. Mas a aura magnética e sofisticada
você também pode ter. E agora eu quero saber qual é a opinião de vocês, qual desses pontos você já aplica alguma coisa no dia a dia, se não, o que você pode começar a aplicar agora. E não se esqueça, eu sou a Bárbara Nogueira, seja bem-vinda ao meu canal. Não deixe de curtir e comentar e se inscrever no meu canal. Um beijo!